Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto, nós estamos na 19ª semana do Tempo Comum e a igreja hoje celebra São Tarciso, patrono dos coroinhas, acólitos, cerimoniários e também dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Ele viveu em Roma no terceiro século e ele era acólito do Papa São Sisto II e por ele foi encarregado para levar a Eucaristia, a comunhão para os cristãos prisioneiros. Mas no caminho é apanhado por malfeitores que o apedrejam até a morte. E a exemplo de São Tarciso, que o Senhor nos dê total amor e comprometimento com a Sagrada Eucaristia, que a defendamos com as nossas vidas, que assim seja. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, do capítulo 18, do versículo 21 ao 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes, mas devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, querido irmão, querida irmã, nós vemos uma pergunta de Pedro, né? Começa com este questionamento de Pedro. Pedro, aquele que havia sido escolhido por Jesus, né? A pedra fundamental da sua igreja, onde Jesus edificaria a sua igreja, também tem dúvidas. Aquele que era próximo de Jesus também sofre das dificuldades e da realidade, né, de ter que perdoar e saber até quanto nós devemos perdoar, quanto nós precisamos, até quantas vezes nós precisamos perdoar ao irmão ou à irmã, aquele que nos ofendeu, nos magoou. E a resposta de Jesus é: não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que nós devemos perdoar infinitamente todas as vezes que aquela pessoa verdadeiramente arrependida do pecado cometido contra nós, assim se aproximarmos. Se não tem sentido a oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tem sentido nós pedirmos perdão a Deus se nós não perdoamos ao nosso irmão. Porque a realidade nossa todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros, cometemos falhas, machucamos o irmão, ferimos o outro que está ao nosso lado e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Mas nós precisamos lembrar sempre, quando nós olhamos para as bênçãos, para as graças que Deus derrama em nossa vida e tem para conosco, nós temos uma dívida impagável com Ele. E é só pelo seu amor e só pela sua misericórdia que Ele derrama na nossa vida o perdão, a misericórdia. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor e de coração arrependido, clamamos o seu perdão, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos conceder essa graça. E qual é o perdão que não, né? Alguns falam perdão contra o Espírito Santo não é perdoado. Por quê? Porque esse pecado contra, né? É o pecado daquele que não se arrepende. Mas se nós de coração arrependido e contrito e com o intuito, com a vontade de não pecar mais, de não mais cair naquele erro, nos colocarmos diante do Senhor, nós temos essa graça, essa bênção de termos o nosso pecado perdoado. E nós precisamos ter consciência que nós somos todos pecadores. Então, quando nós clamamos a misericórdia de Deus, nós precisamos ter esse mesmo amor e essa mesma misericórdia para o outro, que também se arrepende e que também pede perdão pelas suas faltas contra nós, contra a situação que nós estamos vivendo. Santa Teresa d'Ávila disse que à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos tomando conhecimento da nossa pequenez e da nossa condição de pecadores que somos. Então nós somos pecadores e nós precisamos nos lembrar que o irmão também tem o seu limite, as suas falhas. Por isso, quando nós pedimos perdão a Deus, nós precisamos também nos lembrar, né? Lembra que aqui ele começou a sufocar aquele que lhe devia pouco, sendo que ele havia sido perdoado de muito. Nós também precisamos tirar a mão do pescoço do outro, sufocá-lo com a nossa falta de amor, com a nossa falta de perdão, porque nós desejamos isso de Deus. À medida que nós temos que viver, que nós temos que compartilhar com o irmão o perdão e a misericórdia, é a mesma medida quando nós nos aproximamos de Deus e clamamos o seu perdão, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, querido irmão, querida irmã, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus é um Pai misericordioso, sempre pronto a perdoar os nossos pecados. E se nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, nós devemos sempre nos lembrar que nós completamos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que seja para nós um alerta, um sinal de que nós todos somos pecadores, que todos nós podemos ser perdoados por Deus, assim como todos nós devemos perdoar aquele que se arrepende e se coloca como arrependido diante de nós e pede o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.